adoro quem é, e adoro ouvir, e adoro saber, né? E eu acho que vai ser muito bom compartilhar um pouquinho aqui, né, do que... Ah, Cláudia, obrigada, Victor. Carinha envergonhada. Adorei. Né, eu vou apresentar, para quem não conhece, então eu vou apresentar a professora doutora Cláudia Maria de Lima, e depois a gente abre para a professora Cláudia, né, Maísa? Para quem também não conhece, a Maísa, se apresenta, Maísa, senão parece... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês nessa pandemia virtualmente, né? Mas para a gente arejar um pouco as ideias e pensar a questão da formação de professores, e convidamos pessoas muito interessantes para partilhar conosco o trabalho que tem feito, as reflexões que tem desenvolvido, né, durante esse período tão atípico, né? E eu sou supervisionanda da professora Rosana Messias, num projeto de pós-doutorado que estou desenvolvendo na Unesp de Presidente Prudente, na área de educação. Trabalho com teletandem, olho para as interações numa perspectiva dialógica e tenho feito pesquisas para pensar o impacto social do teletandem na formação dos participantes. Vi aqui que vários interagentes de teletandem entraram no evento. Cumprimento a todos vocês e desde já agradeço a todos pela participação. Então, a professora Rosana vai apresentar a professora Cláudia, e depois teremos, depois da fala dela, um momento para interagirmos, e vou pedir para todos desligarem os microfones, né, por conta da quantidade de pessoas, e depois, então, aí sim, vamos abrir os microfones, e o chat fica aberto também durante toda a fala dela, para quem quiser já fazer comentários e perguntas. Depois nós vamos mediar essa conversa. Obrigada a todos. É isso, né? Então, eu vou apresentar aqui a professora doutora Cláudia Maria de Lima, graduada em jornalismo e pedagogia, né? Tem mestrado em psicologia escolar pela PUC Campinas, né? Doutorado em psicologia pela PUC Campinas também, e livre docência em mídias e tecnologias da informação e comunicação na educação pela Unesp. É professora associada do Departamento de Educação da Universidade Estadual Paulista, Unesp de São José do Rio Preto, né? O IBILSE, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp Campus de Presidente Prudente, líder do grupo de pesquisa do CNPq, né, as tecnologias de informação e comunicação, práticas pedagógicas e a docência, e atua nas interfaces das áreas de educação, comunicação e psicologia, com ênfase em ensino e aprendizagem na escola, sua relação com as mídias, tecnologias da informação e comunicação, formação de professores e teoria das representações sociais. Então, agora passa a palavra para a professora Cláudia. Bom, obrigada, boa tarde a todos e todas. Fico muito feliz de estar aqui, Rosana, muito obrigada pelo convite. Maísa, prazer em conhecê-la. É um momento muito bom, obrigada por vocês estarem aqui, né? Eu sei que não é muito simples essa coisa do digital, muitas horas na frente do computador, tal. Então, acho que é muito bom sempre esses momentos todos são bons, porque são momentos de diálogo, né? São momentos de interação, são momentos que a gente necessariamente vai aprendendo, vai convivendo, e que a gente vai trabalhando as questões que estão colocadas de uma maneira mais abrangente, com vários olhares, que eu acho que esse é o espaço da academia, né? A gente poder dialogar, a gente poder discutir, a gente poder entender a perspectiva do outro, entender as relações que estão estabelecidas em outras perspectivas, então acho que isso é muito bom. Obrigada, estou vendo o João aqui, que foi me orientando de mestrado, está aí quietinho ali. As outras pessoas, o Vitor, né, que foi meu aluno na disciplina, e aí fico envergonhada. Então, assim, quando a Rosana me convidou, eu fiquei me perguntando como é que a gente poderia pensar um pouco, né, essa fala, tal, até por conta do formato. A gente fica, muitas vezes, criticando o formato
que a gente chama de cabeça falante, alguém falando e o outro ouvindo, e aí eu fiquei, bom, então, como é que eu vou pensar isso? Aí a ideia é pensar a partir de algumas perguntas, alguns questionamentos, né, porque falar de tecnologias e pandemia, a gente pode falar sobre diferentes aspectos. Aí eu vou falar sobre o aspecto da formação de professores, né, sobre a questão da formação de professores, a partir de algumas questões, tanto das práticas, quanto da formação mesmo, né, do que representa essas questões que estão colocadas, os aspectos políticos, enfim, mas muito mais decorrentes das perguntas, né, para a gente poder pensar, porque eu acho que não tem um pouco de espaço para falar teoria, né? Acho que não tem um pouco esse perfil, não sei. Se vocês quiserem, a gente pode até aprofundar, mas eu acho que a gente pode fazer uma fala mais do contemporâneo, no sentido do que está acontecendo, e aí a gente vai teorizando a partir dessas questões que estão colocadas. E vai, a partir das perguntas de vocês, a gente vai problematizando, né? Porque acho que aí a gente estabelece o diálogo. Eu vou só, obrigada, Rosana, eu vou só colocar as perguntas que eu formulei para a gente poder ficar mais, se pautar um pouquinho para elas, que se eu conseguir achar aqui o lugar onde eu consigo, porque eles mudaram isso aqui, né? O Meet mudou a configuração. Mudaram a configuração aqui, o layout, né? Eu também estou perdida. E aí, onde tinha aquele negócio de colocar, de apresentar, não tem hora que não aparece a mãozinha para a gente falar. Deixa eu ver. Não tem. Bom, eu vou ler as perguntas, porque eu não achei aqui. Na setinha, Cláudia. Ó, do lado da mãozinha tem uma setinha. Ah, tá, apresentar agora. A Norma, professora de francês, Norma, apresento para vocês. Ah, prazer, obrigada. Nossa colega, obrigada, Norma. Deixa eu ver aqui se eu acho. Onde está? Porque é um PowerPoint e ele não reconhece. Não abre, não tá a guia. Eu teria que sair e entrar de novo. Não reconhece. Eu vou ler as perguntas. A Norma disse que o meu também não. Salvar em PDF. Não há necessidade, é pequeno, né? Então, assim, eu vou ler e tudo bem. Bom, a primeira pergunta, né, quando a gente fala de tecnologias de pandemia, a problemática é questões para a gente refletir. A primeira pergunta será que a gente pode fazer um juízo de valor, né? Tecnologia é boa ou ruim? Porque a gente ouve, e agora vocês estão acostumadas a ouvir, mais do que eu ainda, e principalmente quem atua na educação básica tem visto isso com muita frequência, as pessoas dizerem e classificarem a tecnologia como a salvadora da situação. Ou então como a grande vilã quando a gente fala de vulnerabilidade. Então, tecnologia é boa ou ruim? Será que tecnologia a gente pode pensar como um espaço que a gente vai ter um juízo de valor? Não, né? A tecnologia, ela é produto do desenvolvimento, produto do conhecimento científico, ela é resultado do conhecimento científico que vai se aprimorando, que vai chegando, a gente vai recebendo novas funcionalidades, novas características, porque tudo aquilo que é produto do conhecimento é uma tecnologia, né? Então, assim, a gente pode se referir como tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia da informação e comunicação, a gente está se referindo a um tipo de tecnologia específico, e mais ainda quando a gente fala de tecnologia digital da informação e comunicação. Aí sim a gente chega na especificidade do computador, né, do digital, daquilo que está colocado nos meios de comunicação digitais e que provavelmente pressupõe interação, ou deveria pressupor interação.
Então, a gente está falando de meios digitais. Porque nós poderíamos estar falando, por exemplo, do livro didático, né? Nós poderíamos estar falando de um cartaz. Quando a gente olha os cartazes que estão sendo apresentados nas passeatas, tal, aquilo é uma tecnologia. Ela não é digital, mas ela é tecnologia. Será que se a gente escanear e colocar num arquivo PDF, ela passa a ser digital? Né? Porque se a gente pega um cartaz, está lá o cartaz, no papel, na folha de cartolina, ela não é digital. Mas se a gente pegar esse cartaz, digitalizar, escanear, né, digitalizar, escanear, salvar em PDF e transformá-lo num arquivo, ele passa a ter uma extensão digital. Não necessariamente terá uma interação, mas a gente consegue fazer com que esse cartaz circule muito mais que ele circularia, por exemplo, no papel. Né? Então, a gente tem que pensar que todas as coisas que estão colocadas, elas são tecnologias e elas pressupõem um conhecimento que foi desenvolvido para que ela acontecesse, né? Que ela fosse apresentada. Então, neste momento, quando a gente pergunta, ela é boa ou ruim? Eu não sei. Não necessariamente ela é boa, não necessariamente ela é ruim. Né? É a história do avião, ele pode ser usado para guerra, como ele pode ser usado para transportar uma pessoa doente de um lugar para o outro. Aquela mesma questão que posta lá atrás, nas descobertas científicas, no que a gente faz com o conhecimento. Então, quando a pandemia, o ano passado, aparece em fevereiro, a gente passa a ter um problema, que é a não possibilidade de interagir, a não possibilidade de se deslocar, a não possibilidade de que a gente tivesse aquilo que a gente estava acostumado a fazer, né? Em especial com as escolas, em especial na nossa área, na educação. Então, as pessoas estão nas suas casas, as escolas foram fechadas, e tudo aquilo que nós vivemos nesses 1 ano e meio, nesses meses todos, que daqui a pouco a gente chega a 2 anos, né? Vai demorar muito, vai chegar a 2 anos. Então, tudo isso que é sem vacina. Então, tudo isso que a gente vive e tem, ela surge não por uma evolução, ela surge por uma necessidade, né? Então, assim, a pandemia obrigou um movimento. Nessa perspectiva, a gente tem outras que a gente pode classificar. Tem aquilo que nós temos que fazer algo, porque nossas crianças e adolescentes e os jovens não podem se afastar da escola, porque nós sabemos as consequências do afastamento da escola. Por outro lado, politicamente, a gente sabe que há interesses econômicos nessa relação, interesses políticos e econômicos. Então, simplesmente colocar a escola no computador não é aquilo que a gente entende como o espaço da educação. Mas a gente sabe que existem interesses políticos. E aí a gente atribui a tecnologia, o ser bom ou ser ruim. Então vamos pensar assim, no ano passado, muitas instituições privadas de ensino superior demitiram seus docentes porque colocaram as aulas com o argumento de que estava remoto, colocaram as aulas, uma aula, um professor, para 500 alunos, né? Ou então, muitas instituições fizeram o corretor, né? Vocês que estão acostumados a trabalhar formando professores de línguas, especificamente, desenvolveram a inteligência artificial para corrigir redação e fazer a correção de provas, para correção de tarefas, substituindo o professor por uma máquina, por uma inteligência artificial, mas é uma máquina, né? Então, aí a gente vai dizer, a tecnologia me substituiu. Não foi a tecnologia, tá? Foram as políticas, foram as pessoas que estabeleceram políticas de interesses econômicos, sociais, que fizeram com que isso pudesse passar a valer. Então, a gente tem que aprender a diferenciar, né? Acho que a primeira questão é aprender a diferenciar e a identificar do que a gente está falando.
quais são as questões que estão colocadas. A gente está falando das práticas pedagógicas, quer dizer, de usar a tecnologia em sala de aula e pensar como poder ensinar da melhor maneira possível aquilo numa relação distante, por exemplo. A gente pode falar que o teletandem é distante? Não. Eles não estão no mesmo lugar, mas há interação. Há uma série de situações que estão estabelecidas ali, né? Então, a gente tem que dimensionar, tem que pensar. Então, acho que a primeira questão é justamente essa. Vamos entender o que representou a entrada da tecnologia nessa situação da pandemia. Então, nós tivemos essa questão, né, a questão do aproveitar o momento vamos tomar conta, vamos fazer com que economia de custos, vamos fazer com que a gente tenha algum lucro nessa situação. Então, olhar a tecnologia como um olhar político-econômico. Nós temos também, junto com essa mesma perspectiva, as grandes empresas de tecnologia. Então, Google, Amazon e outras, Microsoft e outras, que assumiram o espaço que antes eram os espaços de pequenos lugares ou das próprias universidades. Elas assumiram os espaços que são espaços de poder. Quando a gente passa a ter, então vamos pensar assim, a Microsoft como detentora do banco de dados da minha aula, ela tem um poder aí. Então, quando a minha aula é gravada na nuvem da Microsoft, o que isso representa? Que há um terceiro elemento nessa história, que há um terceiro grupo nessa história. E os grandes conglomerados de internet, tanto que eles acabaram de ser taxados pela União Europeia, eles vão pagar uma taxação maior, ganham horrores com os dados, né, e passam a ser controladores da atividade pedagógica. Então, aquela ideia da cátedra, da autonomia de cátedra, aquilo tudo a gente pode ficar com bastante receio, porque a gente pode ter mudanças nas relações. Então, a gente olhar a tecnologia é também olhar para todas essas questões que passam, né, que pegam. Quando a gente olha a tecnologia, a gente olha o centro de mídias, por exemplo. O centro de mídias é um segredo fechado ali, eu não consigo ter acesso. Como pesquisadora, eu não consigo olhar o que está acontecendo no centro de mídias. E aí se organiza o centro de mídias do governo do estado, mas não se coloca para análise, para avaliação. Então, se faz tudo muito rápido. Claro, havia uma urgência, mas vamos pensar o que tudo isso representa, né? Então, quando a gente para pensar na tecnologia, a gente para entender também desses aspectos, que são aspectos fundamentais do contexto. Então, a gente tem grandes conglomerados tomando conta dos nossos dados, a gente tem decisões políticas e econômicas resolvendo aquilo que é da nossa área, que nós não somos chamados para opinar sobre as políticas. Os que são chamados são os economistas. Quando falam, as pessoas que falam sobre educação na imprensa, se vocês observarem, todas as vezes que nós tivemos pessoas que foram chamadas para falar sobre tecnologia, sobre as aulas no ensino remoto, são representantes de ONGs, né, de organizações não governamentais, do terceiro setor, mas principalmente aquelas vinculadas às grandes empresas. Então, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, e vários outros que estão vinculados a grandes grupos econômicos, seja banco, seja institutos, é sempre um braço econômico. E são essas entidades, vamos dizer assim, são esses grupos que acabam dando diretrizes para a educação básica.
e a gente acaba perdendo um espaço fundamental de debate. Então, a gente tem que pensar que pensar tecnologia é pensar isso também. É pensar com que as relações de poder que estão se apresentando neste momento. É pensar as relações de poder econômico que se estabelecem. Então, até que ponto eu, professora da educação básica de uma escola estadual, municipal, tenho autonomia para tomar decisões numa situação e num contexto desse? Se a gente pensar na base comum curricular, qualquer relação, para onde a gente está caminhando nesse sentido. Então, pensar em tecnologia é pensar nisso. Por outro lado, né, então a gente está falando dos aspectos que necessariamente a gente precisa ponderar, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender. Pensar tecnologia é também pensar a possibilidade de acesso de pessoas que não teriam acesso a nenhum tipo de informação. É pensar a possibilidade de levar o conhecimento aos lugares mais extremos. É a possibilidade da gente fazer cirurgias que antes abriam da cabeça aos pés uma pessoa, né, sendo bem exagerada, e que agora abre só a ponta do dedo. Então, a pessoa tem mais chance de sobreviver. Então, assim, pensar tecnologia é também pensar nesses outros aspectos. Mas a gente não pode esquecer que, quando a gente pensa numa cirurgia desse tipo, tem alguém que produziu essa máquina, que licenciou essa máquina, e que ela é para poucos. Ela não é para todos. Tá? Porque também a gente vai abrir a perspectiva da vulnerabilidade, do não acesso à informação, de não acesso à tecnologia, de não acesso à educação. Então, quando o Marco Civil da internet foi aprovado, e quando a gente teve, hoje a gente tem uma internet livre, quer dizer, eu posso, os meus pacotes de internet são pacotes de de volume de dados e não de tráfego, porque houve uma aprovação no Marco Civil nessa direção. O que nós tínhamos? O que se queria naquele momento? Os mesmos grandes grupos. Então, vamos pensar assim, os operadores, né, da telefonia, Vivo, TIM e assim por diante. Se queria que nós tivéssemos tipos de possibilidades. Então, uma pessoa contrata um pacote, que é um pacote que dá acesso a ela só ao YouTube, ao WhatsApp e ao Facebook. Aí uma outra pessoa tem mais dinheiro, tem acesso a páginas da internet sem vídeo. Aí uma outra pessoa tem mais dinheiro, tem acesso integral a todas as páginas da internet. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos classes de cidadão digital. Aquele que tem apenas um direcionamento para aquilo que interessa a esses grandes conglomerados, que é aquele que é a maior parte da população brasileira, com maior vulnerabilidade social, aquele que tem, porque a gente teria nessa situação um controle da informação, como a gente tem na mídia tradicional, por exemplo, né? Se a gente olhar os jornais, se a gente olhar as rádios, elas são controladas por grandes grupos que você sabe quem são, quais são, e são sempre os mesmos. Então, nós teríamos na internet o mesmo controle. Foi aprovado, mas hoje voltou, essa discussão está de volta. Né? Então, assim, se pensa em fazer do mesmo jeito que a assinatura de TV paga. Você escolhe quantos canais você tem, quais canais você quer, e aí você paga por eles. A internet, a gente não escolhe, eu quero acessar a página da Unesp. Não, eu acesso a página que eu quiser. Né? Eu pago pela quantidade de dados, e não por quais vias eu vou percorrer. Então, isso também acaba sendo uma pressão política e econômica de grandes grupos. E aí a gente está falando de políticas de acesso à informação, de políticas de questões digitais e de tecnologia. Então, para a gente poder pensar em tecnologia e pandemia, a gente tem que fazer essas relações iniciais.
né, de pensar, é boa ou ruim? Não, ela não é nem boa, nem ruim. Ela é o que se deseja que ela seja, né? Então, assim, no sentido de que, em termos políticos, e econômicos, o que se quer fazer com aquilo. Então, vamos pensar, essa é a primeira pergunta, né? A pergunta de se a tecnologia é boa ou ruim. A segunda pergunta que eu me fiz qual o lugar do senso comum? Não do senso comum, não, do senso crítico. Pelo contrário, né? Então, qual o lugar do senso crítico? Do que a gente está falando? Quando nós tivemos o início da pandemia, todo mundo tinha uma perspectiva, nós não tínhamos, aí falando de formação, nós não tínhamos informação suficiente, nós não sabíamos o que ia acontecer. Todo mundo, eu acredito, já tem falado, mas em 2 meses vai acabar, vai voltar tudo ao normal. Não, não vai voltar ao normal, não vai voltar ao que nós tínhamos antes, nós não vamos voltar para o mesmo lugar da onde nós estávamos. A sociedade passou por uma mudança, que é uma mudança muito, muito grande. A gente pode voltar a ter as relações, a sair, enfim, conviver, encontrar as pessoas, mas a gente não vai voltar para o mesmo lugar. Nós não vamos voltar para o mesmo lugar, porque nós nos modificamos, mas em especial porque políticas públicas estão sendo alteradas. Então, a gente tem, neste momento, várias questões sendo discutidas para que altere, por exemplo, o ensino domiciliar, que é proibido pela Lei de Diretrizes e Bases e que vai ser aprovado. O que significa que a função da escola de socialização vai deixar de existir. A função da escola de convivência com o diferente, de convivência com outras relações, de trabalhos, vai deixar de existir. Nós vamos ter o ensino domiciliar aprovado. Se a gente vai ter o ensino domiciliar aprovado, a gente vai ter ferramentas de ensino por grandes grupos dirigidas ao ensino domiciliar. Porque não são os pais, o pai, a mãe, o tio, a avó, que vão ensinar essa criança, esse adolescente. Não. É um material digital feito por grupos específicos que vão ser entregues e dirigidos a esse público que vai pagar. E aí a gente começa a implementar aquela ideia do voucher, lembram? Que houve uma discussão e que a gente começa, então vamos pagar por esse serviço, por aquele serviço, e a gente, é isso aí, bigodes que chora, a gente começa a pensar na privatização da educação. Educação é um direito, né? É um dever do Estado, é um direito da população, do cidadão, e aí a gente começa a pensar de outra maneira. Então, ao invés de eu investir em construir escola, eu vou pagar para um estudante, para ele procurar a escola que interessa mais. E aí a gente tem grandes grupos fazendo a sedução de escola que põe igual aquele anúncio que foi que estava num ponto de ônibus, aula R$50. Então, assim, venham estudar a nossa aula, a nossa faculdade, ou o nosso curso custa R$50. Ou então, venham trabalhar conosco nas suas horas livres, professor. Como se ser professor fosse um bico. Então, assim, exato, o PEI, o programa de escola integral, em especial, o afastamento dos estudantes do ensino noturno, o que isso representa em termos de vulnerabilidade, de afastamento das pessoas. Então, a gente tem que pensar a tecnologia sobre todos esses aspectos. A gente tem que pensar que o papel do senso crítico nessa perspectiva é excludente, bem excludente. É a ideia de que a gente precisa ter conhecimento sobre, que maravilha, eu tenho meu celular, no meu celular eu faço isso, aquilo outro, no meu celular eu tenho acesso à aula assim, assim, assado,
Tá, mas o que isso representa? Será que essa é a ideia? Será que é isso que eu desejo para os meus jovens, para as minhas crianças, para os meus adolescentes? Então, cadê a perspectiva da interação? Cadê a perspectiva de se colocar no lugar do outro? Será que nós já paramos para pensar por que existem tantos tiroteios em escolas nos Estados Unidos, além da questão da arma disponível, né? Será que a gente já parou para pensar qual é o papel da socialização, das relações de poder que estão estabelecidas? Então, assim, a gente tem aqui uma questão muito importante, que é formação, né? Então, para que a gente possa ter professores capazes de compreender essas questões todas, a gente precisa necessariamente ter espaços que propiciem isso, né? Que a gente possa refletir sobre essas coisas. Nesse momento, a gente teve condições de fazer isso? Não, nós não tivemos condições de fazer isso, porque foi tudo muito abrupto. Mas acho que cabe, tanto à universidade quanto à educação básica, refletir nos momentos, sobre as questões que estão apresentadas, né? Não é só uma porta, mas é assédio, claro, sim, mas é uma porta aberta para tantas outras coisas. Então, quando a gente fala de senso crítico, a gente está falando de formação, da importância que temos e que precisamos ter formação. Só que, quando a gente fala de formação e a gente vai olhar os processos formativos, os modelos de formação dos professores para atuar e a relação que se tem com tecnologia, as formações, elas são cursinhos de horas e que ensinam a mexer em determinadas funcionalidades do Google, por exemplo. Né? Então, vou aprender a usar o Gmail, vou aprender a usar o Meet, vou aprender a usar hoje, vou aprender a usar como eu crio uma aula, como eu crio, mas não há aquilo que é mais caro para a gente. É como é que eu aprendo, né? A pergunta é, como eu aprendo? Como o meu aluno aprende? Como é que eu ensino a partir do como o meu aluno aprende? Porque se eu simplesmente colocar um conteúdo numa plataforma e mandar para ele sem pensar nisso, eu não preciso mais existir, não é? Uma inteligência artificial faz isso muito bem. Então, eu preciso entender qual é o meu papel como professor, como professora. Eu preciso compreender o que eu faço numa sociedade digital. O que eu faço? Como é que eu vou atuar nessa perspectiva? Eu vou atuar na perspectiva de ser professor. O que é o meu conhecimento específico? Quando você tem aqueles dos saberes, os diferentes saberes, aquilo que é mais específico do professor. A gente tem a perspectiva do conteúdo, né? Então, vocês, professores de idiomas, conhecem o conteúdo nas suas mais diferentes abrangências, nas suas mais diferentes vertentes, mas conhecem também uma coisa que é só do professor. É como é que eu transformo esse conteúdo num conteúdo de ensino, num conteúdo a ser aprendido. Isso nós sabemos fazer. Agora, para que eu possa entender como é que eu faço isso e como é que eu atrelo uma tecnologia para ensinar, eu preciso aprender a fazer isso. Isso não vai cair pelo meu uso. Então, eu sou uma usuária de tecnologia, somos todos usuários de tecnologia. Todos nós usamos celular, todos nós usamos e-mail, todos nós aprendemos bem ou mal tirar foto e mandar uma foto, mas será que a gente aprendeu a transformar esse ser usuário de tecnologia em ser usuário de tecnologia para ensinar? Para fazer com que o meu aluno aprenda? Então, a gente passa aí, né, da primeira pergunta, de fazer do que é se a tecnologia é boa ou ruim, para a necessidade da formação, na necessidade de uma formação crítica. Então, eu preciso pensar criticamente, eu preciso entender as questões que estão por trás, e eu preciso dominar como eu ensino, além de dominar o conteúdo específico. Né? Se eu sou professor de ciências, eu tenho que conhecer ciências.
Eu não posso conhecer ciências pelo livro didático, tenho que conhecer ciências em toda a sua profundidade. Eu sou professor de idioma, né, então a professora de francês que a Rosana falou, conhece francês, e ela não só conhece francês, como ela sabe como ensinar francês. E aí, a gente vai ter necessariamente que pensar, bom, e quando a Norma, né, que é de francês, pensa como ensinar francês, ela pode pensar em colocar tecnologia para fazer isso, né? Seja gravando, seja filmando, seja escrevendo, seja usando ferramentas específicas que vão me ajudar a pensar como fazer isso. Nessa perspectiva, é que a gente tem que pensar, bom, e como que estão? Como é que é? É, sabe mesmo, ela é uma ótima professora, eu imagino que seja, Norma. E aí, por isso, Adriana, olha, a sua aluna, Norma, tá querendo ou ganhar alguma coisa. Norma vai responder. Então, aí, né, voltando, né, a gente precisa pensar em formação que faça isso, né, formação que dê conta dessas questões. No digital, não. É sim, Norma, porque se você é boa professora, não importa se seja analógico ou digital. O digital você vai aprender e não vai interferir, tenho certeza. Então, acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva, quer dizer, a gente precisa formação. E não é uma formação de modo, que eu costumo brincar, de manual de funcionamento, né? Que nem mais vem a gente compra um produto hoje, não vem mais manual de funcionamento do produto. Você tem que ir lá na internet procurar como é que ele funciona, ou então fazer intuitivo. Não é essa a formação que a gente quer. É uma formação que respeite o nosso conhecimento pedagógico. É uma formação que respeite tudo aquilo que é o nosso saber específico. Quando a gente briga que um engenheiro não pode dar aula, a gente está brigando por quê? Porque a gente sabe que ele sabe matemática, a gente sabe que ele sabe física, mas ele não sabe como ensinar matemática, ele não sabe como ensinar a física, que é o nosso conhecimento mais específico, e que a gente tem que fazer valer isso, né? Então, continuando nessa perspectiva, a gente precisa fazer formação que dê condições a essa compreensão. Então, como ensinar e como ensinar com tecnologia. No momento em que houve a pandemia, as pessoas foram colocadas obrigatoriamente numa sala, e se a gente pensar o professor da educação básica, ele foi colocado numa sala, ele não tem computador, muitos não têm computadores, muitos tinham celular de uso pessoal, e de repente se viram tendo que aprender a gravar vídeo sozinhos, porque não tiveram apoio em mandar, aí tiveram a privacidade invadida, porque a gente fala de dentro das nossas casas, tiveram uma exposição de uma deficiência, de um conhecimento específico, né, de lidar, todas essas coisas foram colocadas públicas, e ao mesmo tempo a gente teve uma mostra, né, a gente ficou evidente a nossa vulnerabilidade, não só nossa como professor, como profissão, mas também dos nossos estudantes. A gente tem uma imensa maioria de excluídos digitalmente, de crianças e adolescentes que não tiveram acesso a nada, porque não se pensou neles, porque não se deu condições que eles pudessem acompanhar. Quem criou as condições, quem ofereceu, foram os professores, que iam lá levar material, que criavam condições de levar, mas essa ideia de que a tecnologia rompeu barreiras, que a tecnologia... Não, o que a gente tem por todo o país, e em São Paulo, é uma imensa quantidade de crianças e adolescentes que não tiveram acesso às plataformas digitais, não tiveram acesso aos conteúdos digitais.
E aí a gente faz de conta que eles viveram uma situação, né? Então, a gente precisa pensar tudo isso. A gente teve crianças e adolescentes que abandonaram a escola. Qual é o papel da escola? Fazer busca ativa, ir atrás dessas crianças, porque elas precisam voltar para a escola. Então, tudo isso faz parte de pensar a tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente também precisa pensar, bom, eu gostaria muito de ensinar poesia para os meus estudantes, fazendo música, por exemplo. E colocando som, né, melodia, fazendo tudo aquilo que é necessário, usando os recursos da tecnologia. Que incrível! Eu vou poder fazer isso? Vou. E será que os meus alunos vão gostar? Sim, porque eu os conheço, então eu sei que eles vão fazer. E aí eu preciso ter condições de saber fazer isso. Ter alguém que me dê apoio, ter formação que me permita fazer isso, e que tenha condições de compreender. Então, quando a gente fala de tecnologia, pandemia, a gente está falando de um mundo imenso que pressupõe, né, essa relação das relações de poder que estão estabelecidas, que pressupõe as questões formativas de todos nós, as questões que estão apresentadas, e que essas questões formativas estão diretamente atreladas às políticas públicas, porque elas fazem essa questão. Elas estão vinculadas também às políticas futuras, né, porque a gente hoje pensa a formação de professor olhando para aquilo que deseja como escola pública. E aí a gente pensa que essa formação, né, essa necessidade de formação, ela também vai impactar uma outra relação, quer dizer, ela vai impactar a sociedade de maneira geral. Porque se a gente olhar para tudo aquilo que aconteceu nesse um ano e pouquinho, se a gente fizer um levantamento de todas as notícias que saíram sobre a educação foi colocada como uma grande vilã, né, como se ela fosse a causadora dos problemas. Na verdade, nós, professores, somos vítimas também de uma condição. E aí, quando a gente fala de professor de educação básica, ainda mais. Por quê? Porque não tiveram condições de tomar decisão, não tiveram possibilidade de tomada de decisão, e foram colocados em situação de muita vulnerabilidade. Então, é uma relação desigual, é uma relação que é injusta com cada um dos professores de educação básica, porque não houve diálogo, não houve conversa. Parece que agora, nesse momento, as coisas começaram a ser pensadas, mas eu não sei se a gente pensar que os tablets estão chegando agora, um ano e meio depois, né, então isso é bem complicado. Então, qual é a perspectiva, né, para ir encerrando? O que a gente precisa pensar quando a gente fala de tecnologia e pandemia? A minha última pergunta era sobre o ensino remoto. Mas o ensino remoto tem essas mesmas características. Primeiro, a urgência, mas, ao mesmo tempo, a não permanência, que a gente precisa debater. Então, como o que a gente precisa ter como perspectiva? Quando eu penso tecnologia, eu preciso pensar que na educação, na formação, ela precisa ser olhada não como um instrumento, mas como um meio, como aquilo que vai me permitir A, B, C, D, E, e não só como um objeto bom ou ruim, como qualquer coisa que entra na nossa casa, como entra na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu hoje, por exemplo, não penso, quando eu escrevo, eu não consigo escrever mais no papel, porque escrever no computador já passou a ser uma forma de pensar, porque ele me dá ele me devolve informação que me permite a construção do texto de outra forma, que no texto escrito eu não teria. Então, essas questões precisam ser compreendidas pelos professores, né? Porque quando a gente muda, e aí a gente está falando de representações sociais, a gente está falando de relações cognitivas, quando a gente
passa a ter uma tecnologia, se a gente fala assim, a criança não brinca mais como antigamente, a criança brinca naquilo que ela está no hoje. A tecnologia é parte do cotidiano das crianças de classe média, tá? Não das crianças com maior vulnerabilidade social, porque não existe isso, se a gente pensar. A tecnologia que está nas casas é a TV. A gente tem celular, mas ela não é acessível para a criança. Então, quando a gente pensa, né, em todo esse contexto, a gente tem que necessariamente pensar que nós temos um contexto, que esse contexto precisa ser estudado, que esse contexto precisa ser entendido, a construção de trabalhos e busca para pesquisa, sim. Então, tudo isso parte de uma modificação social. Então, o exemplo que eu dei de que eu escrevo no computador direto, porque ele me dá respostas que eu não sei mais escrever no papel, eu escrevo no papel coisas assim, pontuais, anotar um recado, anotar um detalhe, mas escrever como produção, escrever como autoria, só no computador. Por quê? Porque tem essa relação da interação. E isso é fundamental para a gente entender como a gente vai ensinar. Porque quando eu vou ensinar, eu acho que não tem o digital. Não, eu quero o digital ali. Porque eu quero fazer as interações necessárias, eu quero fazer os elos, esses elos que eu estou fazendo, eu quero também poder fazer mostrando, eu quero também poder fazer com que todo mundo perceba, eu quero também pedir para todo mundo pegue o celular, vamos fazer uma busca no Google, vamos perceber quais são os interesses comerciais que tem o Google, a partir das nossas pontos de referência, a partir dos nossos pontos de localidade, para que todo mundo possa perceber. Então, eu também quero isso, mas neste momento talvez eu não consiga, mas é importantíssimo que a gente consiga se formar para isso. É importantíssimo, porque o professor acabou sendo substituído, nós sempre fomos formadores de opinião. Neste momento, os professores não têm opinião, ou não são ouvidos, têm opinião, mas não são ouvidos. E a gente acaba virando manobra, né, massa de manobra para determinadas finalidades socioeconômicas. Então, acho que a formação, ela dá condição para a gente poder reagir, para que a gente possa, porque tendo isso, a gente consegue preparar melhor nossas crianças e adolescentes para a realidade digital, para a compreensão desse mundo. Né? Então, acho que quando eu falo um pouco disso, eu falo um pouco desse contexto todo, e aí eu estou falando de mídias, estou falando de mediação, então de educação para as mídias, educação pelas mídias, que aí é a educação em comunicação, a área de educação em comunicação, educação por meio das mídias. Então, assim, eu tenho que aprender eu tenho que aprender sobre, eu tenho que aprender por meio de. Então, eu tenho que aprender usando uma tecnologia, eu tenho que aprender sobre essa tecnologia, e eu tenho que aprender por meio dessa tecnologia, quando chegar a informação. Então, não só eu vou usar o celular para gravar e transformar isso numa aula, mas também eu vou usar a gravação durante uma aula, e eu também vou usar o que significa ter a possibilidade de gravar essa aula, né? Então, isso são as relações de educação e comunicação. E nessa perspectiva, a gente precisa ter muito claro as relações de poder econômico, de poder social, político, das questões que estão por trás de uma sociedade contemporânea como a nossa. Tá? Então, assim, essas eram as questões. Na verdade, eram muito mais questões do que afirmações. Tem muitas delas que a gente precisa pensar, e eu acho que é importante a gente pontuar e agora conversar um pouquinho. Tá bom? Obrigada. Bom, palmas para você. Obrigada. Nossa, muito boa sua fala. Eu ia dizer o seguinte, que eu também só consigo escrever no computador, mas a anotação eu ainda faço tudo no caderno e na folha. É engraçado isso, né? Eu faço, mas depois eu não entendo o que eu escrevi.
Exatamente. Aí você fala assim, nossa, mas por que eu escrevi isso, né? Mas na hora, um exercício tem que ter. Né? E, ó, Cláudia, olha, muito obrigada. É, assim, muito esclarecedora a sua fala e muito instigante, né, para a gente pensar tantas coisas com relação às perguntas que você coloca, né, e para a gente pensar, porque assim não vai ter mais jeito, assim, eu não vejo saída. Agora a gente tem que refletir sobre tecnologia, né? Porque até então, eu acho que a gente vinha na universidade, assim, falava sobre a questão da tecnologia e eu vou deixar aqui, só, né, abrindo isso mesmo, mas a gente não refletia muito sobre isso, né? Um falava aqui, outro ali, outro lá, outro acolá. Mas agora não tem mais jeito, né? E aí, Norma, pode falar, amiga. E vocês podem ir se inscrevendo aqui no chat, que a gente vai olhando. Não, é uma reflexão que me chamou a atenção, que foi justamente essa, de não conseguir mais produzir o texto, né, longe do computador, que tem me angustiado muito, por exemplo, no ensino de língua estrangeira, de você passar uma tarefa e os alunos não conseguirem trabalhar com aquele material, aquela reflexão, porque, de repente, tem o Google Tradutor, então você dá uma tarefa, e isso, para mim, ficou muito angustiante, né? Porque, de repente, o Google Tradutor é aquela coisa, você coloca na língua e vai passar para a língua estrangeira, que você não vai ter numa experiência de aquisição realmente da fala, né? Acho que tem sido uma das minhas grandes angústias de tentar produzir e até diminuir o número de tarefas, porque quando a gente corrige, a gente acaba ficando até incomodada de ver que tudo aquilo, muita coisa saiu de Google Tradutor, né? Com algumas exceções, é claro. Então, tem essa luta de mostrar para o aluno que essa aquisição, ela é por etapas, né, que eles vão evoluindo, vão adquirindo alguns pontos gramaticais e eles vão chegar a falar melhor, a construir enunciados melhores. Acho que era isso, né, excelente, na verdade, eu saí mais assustada do que outra coisa. Eu costumo falar nas minhas aulas que eu faço de propósito com que as pessoas olhem o mundo com uma lente de aumento. Sabe que quando a gente pega uma lente de aumento, coloca ali e se assusta? Tem um pouco de exagero, tá? Assim, é meio proposital em alguns aspectos, justamente porque a gente acaba pensando a partir disso. Norma, essa situação que você vive, a gente vive também em outros aspectos, em outras situações, por exemplo, com estudantes fazendo a tarefa de matemática, procurando a resposta na internet. Então, eles vão fazer a tarefa e aí eles vão procurar a resposta, ao invés deles, ou outras pessoas que já tenham feito. O que a gente precisa é fazer com que esses estudantes percebam e entendam que o Google Tradutor vai estar ali o tempo todo para quando ele precisar numa urgência, numa emergência, mas o que ele aprende e sabe fazer em termos de habilidades linguísticas, em termos de aquisição, o Google Tradutor não sabe fazer. Então, trabalhar, por exemplo, aí é uma sugestão, trabalhar a deficiência do Google Tradutor para mostrar a competência da pessoa quando ela tem, aqui, vai adquirir mesmo uma aprendizagem específica em idiomas. Então, a gente sempre aponta as falhas, né? Sempre a gente mostra as deficiências, contrapondo, né? E contrapondo não uma coisa obrigatória, maçante, mas, por exemplo, contrapondo num diálogo entre o Google Tradutor e um tradutor numa determinada situação bem cômica, né? Porque as pessoas começam a perceber, e os estudantes começam a perceber. Porque a gente está falando de adolescente, a gente está falando de jovem, que ainda não tem muita clareza. Ele diz assim, eu instalo o Google Tradutor, para que eu preciso aprender?
E aí a gente tem que mostrar que o Google Tradutor tem todas essas questões políticas por trás, e que se ele precisar ir para a China, ele não vai ter Google Tradutor, né? Não só para a China, como outros. Se ele for para a Coreia. Ele não vai ter. E ele precisa saber, porque o conhecimento é poder, né? Então, ter condições de estabelecer isso, de perceber que o fato dele saber como funciona e não depende do tradutor, ele tem um poder que outros podem não ter. Eu ressalto com os alunos que eu me formei em 1983, 86, desculpe. Eu ingressei aos 17 anos na faculdade. E eu só ingressei na universidade depois de trabalhar 15 anos como professora particular. Então, eu mostro muito para eles essa questão dessas diferenças, né? E dos absurdos que às vezes ocorrem, né? Mas é muito interessante, eu quero ouvir a resposta da questão da Maísa mesmo, né? Falar essa diferença entre competência humana e competência tecnológica, né? Eu acho que foi a Nath que fez, a Natália. A nossa competência, essa é uma questão que daria muitas e muitas horas de conversa, né? A competência humana e competência tecnológica. A competência tecnológica, agora com a inteligência artificial, ela vai aprendendo, mas ela não aprende, ela não faz filtro, tá? Ela não aprende metáfora, ela não sabe metáfora, ela não consegue ter a dimensão social, a dimensão do que a gente vive como sociedade, da relação humana, da relação das emoções, tá? Então, se a gente fala assim, tem um robô no Japão que faz papel de companhia para idosos. Sim, ele consegue compreender que o idoso está com alguma dor, que o idoso precisa de determinadas coisas, ou ele tem que ir ao banheiro, ou ele tem que tomar água, ele consegue fazer, ele consegue cantar uma música, mas será que ele consegue entender o sofrimento de um idoso que se encontra abandonado? E como interagir pelo tom de voz para fazer com que esse idoso se sinta acolhido? Não. A gente vai chegar lá, tá? O desenvolvimento da tecnologia vai trazer isso, mas a gente não tem. Então, o toque, a ideia da humanização, a ideia do humano, o que nos diferencia, o que nos faz diferentes da competência tecnológica, é justamente aquilo que nos faz humano, né? Então, são as relações sociais, as relações afetivas, são as questões que nos tornam seres humanos, que nos diferenciam, que nos permitem. Então, a gente pode falar de arte, a gente pode falar será que a competência tecnológica, ela é capaz de produzir arte? Tá? Uma tecnologia é capaz de produzir arte. Qual é o afeto por trás de uma obra que é resultado de uma tecnologia? A gente precisa entender, a gente vai ter que ter... Porque a gente está falando de dimensões diferentes, né? Então, quando a gente tem uma perspectiva de máquinas, a gente precisa entender que ela tem... Hoje a gente já sabe que ela não tem limitação com o desenvolvimento, né? Você vai ter cada dia mais máquinas e tecnologias que vão se superando e cada vez com menos tempo, que fazem processamentos maiores com mais rapidez, que processam informações muito, muito, muito rápidas. Se vocês já fizeram, vocês já devem ter, por exemplo, a gente está falando aqui, eu estou com o meu celular do lado. Se eu for fazer alguma coisa no Google depois, provavelmente eu vou ter alguma informação da fala que eu tive aqui que vai achar que vai aparecer lá. Isso é inteligência artificial,
tá? Que decodifica uma informação, transforma essa informação em um produto ou algo que possa ser objeto da resposta deles. Mas a escolha é nossa. Então, a gente tem que ter muita capacidade de compreender isso, né? Então, eu acho que o que nos diferencia são as questões que nos tornam seres humanos. Então, aí o Vygotsky traz um elemento fundamental. Salut, Norma! Eu queria fazer um comentário, assim, às vezes pode parecer bobo, mas enquanto você estava falando sobre inteligência artificial, tem uma série que chama The 100, que é o 100. Eu não sei se vocês já assistiram. Ela é muito bacana, porque ela fala sobre isso, da inteligência artificial. Assim, ela tem muito de ficção, mas ela fala, porque essa inteligência artificial, vou dar um spoiler aqui muito grande, ela explode a Terra. E aí vem todo um processo de criar uma inteligência artificial que não tivesse esse propósito, que pensasse nas emoções. Então, você falando, eu lembrei disso. É muito boa a série, vale a pena. Para pensar em todo esse aspecto de tecnologia, onde que é o nosso espaço, como que a gente opera realmente a tecnologia que está presente no nosso dia a dia. Eu vou assistir, eu não conheço. Quer ver? Eu vou colocar o nome aqui. Tá no Netflix? Tem na Netflix. Assim, é bacana. Eu vou responder aqui o que a Natália perguntou, se a autonomia nos diferencia. Não. As tecnologias da inteligência artificial já têm autonomia. Ela vai aprendendo e vai tomando decisões, né? Então, a autonomia que você deve estar falando é a tomada de decisão. A inteligência artificial já toma decisão. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente já tem um desenvolvimento de um programa que consegue decidir se a pessoa está com Covid ou não por imagens sozinha, por imagens do exame do pulmão, né, de tomografia do pulmão. Não, e ela acerta mais do que o humano. Então, a gente já tem isso muito... essa coisa da programação na tecnologia era um passo antes, né, quando você não tinha inteligência artificial, porque ela vai se alimentando, e aí a gente vai chegar num ponto, que eu não sei qual é, nem quando, mas que ela vai também ter sentimentos. E aí eu acho que a ficção explora muito isso, né, Cláudia? Por isso que eu adoro ficção. Acho que o Guilherme tinha levantado a mão. Fala aí, Guilherme. Isso, tá dando para ouvir bem? O que eu ia falar é que depois... Eu não estou ouvindo. Vou tentar É muito baixinho, Guilherme. Eu tô sem fone. Vou tentar falar perto do microfone. Tá dando para ouvir melhor agora? Sim. Pode falar. Tá. Eu estava lembrando, eu estava numa reunião do IEP3, acho que umas 2 semanas atrás, e foi discutido, um dos professores estavam falando que existe um aplicativo, acho que você cria o seu avatar, e aí, tipo assim, você dá aula pelo aplicativo, sem o professor precisar aparecer. E aí eu lembrei de um episódio de uma série da Netflix que chama Black Mirror, que ele substitui uma cantora por um holograma, sabe? Para ela não ir nos shows. Tipo, a imagem dela aparece lá, mas ela presencialmente não tá. E é um negócio bem bizarro, né? Já estão substituindo os professores por avatares, daqui a uns dias nem vai precisar. Quer dizer, eles estão substituindo nossos professores, daqui a uns dias eles vão falar assim, não precisa mais do professor, a tecnologia dá conta de tudo agora, a formação de vocês que fica para vocês, né? Uma coisa mais ou menos assim, estava pensando. Não,
Eu não sei, eu vou tentar falar, Cláudio, o que o Guilherme falou. Eu ouvi, Rosana, Você ouviu? do Avatar, né? Isso. Então, tem alguns lugares, tem alguns programas que fazem isso, mas, assim, não há um problema, você tem uma sala de aula num espaço digital, você recria a sua sala de aula dentro de um cenário digital. Até aí não há problema, grandes problemas, depende de quais as relações que você vai estabelecer ali com essas pessoas. Esse avatar, normalmente, ele possui as características das pessoas, né? Então, você cria e você coloca as características, normalmente, você coloca as características positivas, mas a ideia é que você faça uma autoavaliação mesmo, para poder criar. Então, assim, de maneira geral, não há grandes problemas. Depende, né? Porque tudo depende do uso, de como é que essa questão vai ser colocada, de como é que isso vai ser pensado. Tudo é muito relativo. Eu acho que de tudo que você falou, o que mais me deixou assim impactada é a questão dessa reflexão que a gente tem que pensar no macro, né? Essa superestrutura, não sei se a Maísa me corrija aí, vocês, os bakhtinianos, né? Então, pensar nessa superestrutura mesmo, né? Então, assim, o que está por trás, né? O que está coordenando tudo isso que está acontecendo aqui, né? O meu filho faz engenharia de software e ele não usa os recursos da Microsoft, né? E ele fala, mãe, você vende sua alma para o Bill Gates. Né? Lá, mas eu já vendi já minha alma para o Google, todas as minhas informações. Então, assim, é tão interessante, né, a gente pensar essas questões todas, e quando você, ao longo da sua fala, eu fui fazendo algumas anotações, e a grande preocupação que eu acho que o que deixou a Norma também desesperada, e a gente que é formadora de professor, a gente que milita aí, né, Norma, nos programas de formação e tudo mais, é pensar, né, que essa terceira esfera acaba entrando no contexto da educação de uma maneira tão mercadológica, né? Assim, como é que isso é horrível, né? Porque, assim, uma luta tão grande pela democratização do acesso, pela democratização do ensino, para que os jovens das classes populares tenham acesso às universidades públicas de qualidade, que eles sabem. E aí, né, a gente vê assim, começa na educação básica, enfim, não sei, né, essa possibilidade, né, de precarização ainda maior, assim, óbvio, né, atendendo a esses interesses, né, do capital, é muito triste, né, desesperador, a gente vai nadando na contramão e lutando, enquanto tiver voz a gente grita, né, que eu acho que é isso que vem na formação, né, eu fico pensando que o nosso papel enquanto formador, ele passa por isso, né, mas é muito desesperador que essa pandemia tenha colocado isso, né, tenha sido um campo frutífero, né, dá a sensação que parece que eles estavam à espreita de um contexto para colocar a semente do mal. Sabe, assim, você fica pensando, né, que é para a coisa tomar corpo, e aí as pessoas começarem a defender, não, isso funciona, não, né, isso é... Então, essas coisas, elas me assustam um pouco, né, mas nesse sentido mesmo, né, dessa criticidade, que acho que a gente tem que ter, né. Sabe, Rosana, eu acho que a pandemia evidenciou, porque isso sempre houve. Mas aí a pandemia, como ganhou uma proporção macro, né, como isso passou a ser de milhões, a pandemia expôs, escancarou uma relação que estava escondida porque tinha que ser escondida, né, para que ocupasse os espaços.
E aí a pandemia escancarou. Só que como as pessoas não têm formação para compreender essas dimensões todas, tá passando batido de novo, tá correndo boiada. Vamos deixar... Pois é, amiga, correndo a boiada, exatamente. Né? E isso é uma coisa bastante desesperadora. A gente tem trabalhado, sabe, nos projetos, tem muito menino do Residência Pedagógica aqui, do PIBID, do Centro de Línguas, né, de ONAT, vários projetos que agora, de ensino de língua, aqui com a pandemia, a gente teve que continuar com as atividades, né? Então, esses alunos que estão passando pela universidade nesse contexto pandêmico, eles também estão vivenciando novas formas de cumprir seu estágio supervisionado, Sim. né, desenvolver atividades e tudo mais. E a gente tem buscado, na medida do possível, né, Norma e a Maísa, fazer o melhor possível, né, para que eles não pensem que é só dominar a ferramenta, né? A preocupação da Norma não é o domínio da ferramenta, não é, né? Mas que é mais que isso, né? E em Rio Preto a gente conseguiu, os nossos alunos das licenciaturas, em especial da pedagogia, estão fazendo os estágios dentro do espaço do município, dentro do ambiente do município, para justamente pensar, bom, então, como é que a gente vai pensar? Porque a gente entende que também é papel da universidade entender o que está acontecendo. E se a gente só pode entender se a gente estiver ali olhando, se a gente estiver participando, tal. Então, acho que é importante, é muito importante isso, né, de olhar e entender e perceber tudo que tem por trás, e também as dificuldades de todos nós, as dificuldades de todos os professores, as boas vontades todas, né, porque as pessoas têm muita boa vontade, têm muita disponibilidade. Sim, eu acho que é isso mesmo. E assim, é isso, já existia, né? Já estava aí, mas agora deu a cara, né? Não está mais escondido. Que tristeza, né? Mas assim, a gente abre se mais alguém quer comentar ou perguntar. E diz também que a lista de presença está no chat, tá? Para vocês assinarem. Eu gostaria de fazer um comentário, na verdade. Peço até desculpa para vocês, meu nome é Letícia, eu sou mestranda aqui na Unesp de Assis também. Porque, assim, a gente fala tanto sobre formação de professores de língua e agora eu estou encarando os dois lados, né? Que agora eu estou dando aula de línguas e estou sendo formada também, né? E aí eu fico percebendo essas diferenças. De manhã eu estou aqui sentada na frente da aula como aluna e à tarde e à noite, às vezes, eu estou aqui na frente formando outras pessoas. Como esse processo se dá online? Às vezes eu fico imaginando como isso seria presencial. Quais são os recursos do online que estão me facilitando ter acesso a esses alunos e quais estão dificultando? E a gente sente muito essa diferença, né, gente? Pelo menos eu venho sentindo. Assim, nas aulas do mestrado a gente consegue, por exemplo, escutando a aula e fazendo outras coisas. Às vezes eu me vejo escutando a aula e preparando outra aula ali do lado. Às vezes parece que o nosso foco não está inteiramente naquela aula, né? E eu duvido muito que todos os alunos fiquem sentadinhos ali só assistindo. Esse é o problema para mim, assim, do online. As pessoas fazem as coisas simultaneamente, né? Mas tem sido interessante perceber quais são os alunos que vêm aprendendo online e como eles vêm aprendendo. Eu percebo, por exemplo, quem assiste aula no celular dos meus alunos tem bastante dificuldade, né? Tá ali assistindo a aula e chega uma notificação do WhatsApp, e aí a mãe chama no fundo e vai fazer outra coisa. Então, é importante para a gente pensar nesse sentido. Quais são as plataformas que a gente está utilizando e pensar também como nós, professores, estamos nos reinventando para chamar a atenção desses alunos para coisas que antes na sala de aula já eram difíceis, e no online a gente está competindo com 1 milhão de informações ao mesmo tempo, né? Parece que você está ali ensinando ele, mas tem um monte de outras informações que ele pode ter acesso ao mesmo tempo. E qual que ele vai focar, né? No que facilita e no que dificulta. E aí eu gostaria de saber de vocês aí, professores, como que vocês estão se reinventando, como que vocês estão fazendo, se está mais sendo difícil para vocês assistir a aula ou dar a aula. Eu não sei se alguém quiser comentar.
Nossa, eu tô igual a você, Letícia. Acho que estamos todas, porque a gente nunca teve essa situação. Nunca, né, Cláudia? Não, a gente está no mesmo, tudo igual. Hoje foi. Pode falar, Cláudia. Acho que a gente tem, o que a gente consegue é pensar sobre, ter momentos para poder pensar, né? Mas mesmo assim, você se vê atropelado, não tem jeito. Eu queria fazer uma ressalva com o que a Letícia falou sobre como que os alunos, eles talvez aprendem, como que ela consegue observar isso. E, assim, eu vou falar por mim, que foi uma experiência que eu fiz, por exemplo, ligar a câmera. Foi algo que eu percebi que me ajudou muito com a minha absorção de conteúdo, que antes, quando eu não ligava, parecia que eu ficava mais dispersa, e agora, quando eu ligo, eu sinto que, sei lá, parece que o contato com o professor, ele já muda. Só do professor ver o seu rosto, e parece que vocês estão ali, é muito melhor, assim, eu não sei nem explicar, mas e quando eu não ligo, eu sinto uma falta, assim, gigantesca. E realmente, e também que a gente não sabe como que, por exemplo, daqui, sei lá, uns 5 anos, eles vão encarar o ensino que a gente está tendo, porque não está sendo EAD, está sendo remoto, né? A gente tem aula, a gente entra na aula com o professor, né? A gente tem esse contato, não é só você assistir uma aula gravada, não, é bem mais que isso. Então, a gente, como você tinha falado sobre encarar a tecnologia como algo de uma política econômica, realmente, como que isso também vai, né, perpetuar daqui a alguns anos? Será que isso não vai ser aceito? Será que não vai ter algum projeto de lei? Sei lá. De alguma maneira, eu tenho, assim, porque o que acontece é que o professor, ele também perde muito da autonomia dele, né? Só dele ser exposto, assim, para ele gravar uma aula, né? Ele tem que ponderar, às vezes, tudo que ele fala, porque, né, tudo pode ser usado contra. É isso mesmo, Anaís. Acho que você falou tudo. Quando a gente liga a câmera é outra coisa. Eu tô sendo hipócrita ao dizer isso, porque eu também estou com a câmera desligada, não é mesmo? Mas porque simultaneamente a Completando, gente vai fazendo outras coisas, né? Mas faz total diferença. Anaísa, para a professora faz uma extrema diferença. Ela deixa, que eu amei, de ser a cabeça falante. Porque essa tem sido uma grande dificuldade minha. Eu dou aula para todas as câmeras fechadas, muitas vezes. E quando eu parei de gravar as aulas, porque eu tinha muito receio, porque eu faço pronunciar, eu faço repetir, os alunos começaram a abrir mais as câmeras. Eu achei que foi uma decisão boa, que ela envolvia uma questão ética, sabe? Envolvia uma questão ética, né? Porque eu não queria expor não só a minha imagem, mas dos alunos, e a gente não sabe onde vai parar isso, né? O que ficou claro aqui. E quando eu parei de gravar, eu percebi que mais alunos começaram a abrir as câmeras. Norma. Não é, Anaísa? A Anaísa está aqui. Eu também não gravo. E olha, isso é uma coisa, gente, é uma guerra na Unesp, porque o que acontece? A gente teve um formato no primeiro, quando começou, que era assim, eles orientavam para gravar, porque muita gente não tinha acesso, e era difícil, e eu entendo isso, tem várias questões, né? Só que, assim, acabou criando também um entendimento de que talvez pudesse só assim, ouvir a gravação de aula depois, né? E perde essa essência, que é o que nos diferencia, gente, é o que nos diferencia da Unopar, sabe? Não estou falando mal dessas faculdades, elas se vendem já como EAD, é EAD, então quem vai para o EAD sabe que está indo fazer um curso EAD. Quem se matricula na Unesp não vem para fazer um curso EAD,
né? Então, e a gente teve que se reinventar, se virar nos 30 para dar aula de língua, né? As minhas colegas, eu não dou aula de língua, né? Eu dou aula de metodologia, mas a Norma e vários colegas que dão aula de língua, a grande dificuldade que eles têm, porque a interação na aula é fundamental, né? Isso que a Norma está falando. Norma, eu pensei que isso dá um artigo, sabia? Estava aqui pensando, sabe? Porque, assim, é o que a questão do conforto que o aluno tem de falar, vamos dizer, de pronunciar a língua que ele está aprendendo estrangeira, sem essa vigilância, né? Porque já é difícil, já é complicado, e agora você ainda vai ficar gravado para depois alguém põe aí no YouTube e fica tirando sarro da pessoa. Que acontece, a gente tem visto cada coisa absurda, né? Então, essa questão ética de gravar e não gravar é um problema muito sério, sabe? Muito sério. A Maísa falou, medo de viralizar, mas a gente fica, né? Entende. Pior que viraliza só um pedaço, né? Pois é, exatamente, né? A gente teve problemas, uma colega de Rio Preto, não, de Araraquara, a Cibele, de alemão, né? Teve problema, né? Professora ótima, excelente, uma professora maravilhosa, sabe? Engajada em todos os projetos de formação, a gente sabe, tudo mais. Então, assim, parou de gravar, e aí todo mundo foi parando de gravar, né? E eu entendo isso, porque expõe mesmo, é muito complicado. Olha, é tanta coisa para se rever depois desse remoto, Cláudia. Eu não sei se mais tão alguém... interessante, né? Porque a gente tem uma visão tão romantizada, muitas vezes, da tecnologia, que acho que a pandemia vem mostrar um outro lado, mostrar a falta de acesso, mostrar a desigualdade que está escancarada, mas essa palestra da professora Cláudia vem trazer umas questões também, acho que sobre as quais nós não havíamos pensado, não é? Em relação, porque óbvio que sabemos, né, quando trabalhamos com língua, com linguagem, a questão do poder, das relações de poder existentes, os interesses do capitalismo e tudo mais, mas nessa perspectiva, assim, realmente para a gente pensar, né, o que temos feito, por quem nós estamos cercados, né, de todos os lados, e com essa necessidade de se ter uma solução rápida para dar conta, né, das aulas e tudo mais, é o que a Rosana falou, assinamos, aceito, sim, aceito tudo. Não sabemos o que aceitamos, né? Pois é. A Bianca levantou a mão. Cláudia, ó, vai se acostumando que esse pessoal aqui é assim, viu? Eles ficam, eles perguntam, eles comentam. Eu só vou falar, só vou pedir para a gente terminar às 6, tá? Ah, não, sim, nós vamos terminar. Pode deixar. Pode falar, Bianca. Tá sem voz, Bianca. Agora vocês estão me ouvindo? Era o fone, peraí. Aí. Eu só queria fazer um comentário sobre isso que a Maísa falou, né, dessa romantização da tecnologia, que eu lembro que quando começou, né, quando parou tudo e começaram as aulas à distância, meu irmão está no 2º ano do ensino médio. E, tipo assim, na primeira semana era tudo lindo, maravilhoso, porque podia assistir aula de pijama, porque podia assistir aula embaixo da coberta. E aí, na 3ª semana, ele já tava, meu Deus do céu, eu quero voltar para a escola, eu não aguento mais. Então, assim, tem os dois lados, né? Tem essa parte que é muito mais confortável, só que depois de 1 ano e meio de aula EAD, ninguém aguenta mais. Todo mundo quer ter aula presencial de volta, todo mundo, né, na primeira oportunidade, como eu posso dizer, saudável, numa oportunidade, assim, boa para todo mundo, em relação de vacina e tudo, todo mundo quer voltar o mais rápido possível. O Victor falou aqui, ó, que a Natália, a Letícia e a Bianca estão com as mãos levantadas. Vamos sintetizar, então, mas quem que tá? Para a gente terminar às 6, que a gente tá... A Cláudia, coitadinha, ela estava numa reunião, ela tá sentada aí faz, acho que umas quase 5 horas, gente. Então, aí, quem que ia perguntar? Posso só fazer um comentário, professora? Pode.
só pelo fato de que essa questão da gravação, isso é muito questionável mesmo. Porque se a gente para pensar num contexto real, a gente não tem diretamente uma câmera gravando tudo que a gente está fazendo, não é mesmo? E se o aluno perdeu aquela aula por algum motivo específico dele, ele vai ter que entrar em contato com o professor, né? Existem as formas ali de contornar a situação, caso seja algo razoável. E uma das coisas que eu penei muito foi porque, por mais que a letras fosse 2 turnos, e eu sempre fui matriculada no diurno, às vezes eu perdia minha aula no diurno e eu ia no noturno, mas não pela presença em si, porque tinha professores que não davam, que eles exigiam que você estivesse presente no seu turno. Mas eu ia para poder assistir a minha aula. E a não disponibilidade de links também, e essa questão da gravação da aula acabou me perturbando, porque às vezes eu perdia a minha aula e eu queria assistir à noite no mesmo dia, para não acumularem os conteúdos. E aí, quando chegava à noite eu não podia, então eu tinha que tentar... Nossa, virou um caos. E foi ótimo. Só queria agradecer, muito obrigada, foi maravilhoso. Toda essa eu acho que é isso então, né? A gente finaliza, então, com as palavras da Natália. Foi maravilhoso, Cláudia. Muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente, dialogar com a gente, né? Aqui a Bianca escreveu. Exatamente, isso também. Aconteceu. É muito complexo, é um assunto muito complexo, né? Cláudia, olha, muito obrigada, né? E eu espero que você venha num evento nosso presencialmente aqui em Assis, né? Para compartilhar aqui com o pessoal de letras, das licenciaturas em geral, né? A gente tem história, ciências biológicas, eu acho que vai ser muito legal compartilhar com você aqui. Muito obrigada, amiga. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho muito, esses espaços para mim são muito, muito bons. Eu troco qualquer reunião por esses espaços, porque eu acho que é o espaço que a gente, professor, né? É isso mesmo. Gente, olha, muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau. Oi, Rô. Oi, Mexeriquita. Você também tá o dia todo, né? Aula de manhã, tarde e à noite. E tenho mais aula daqui a pouco, mas agora que eu vou fazer, eu vou dar uma descansada e eu vou tomar um banho bem tomado e eu venho da aula depois que eu tomo banho, entendeu? Porque daí o banho, ele dá uma relaxada no corpo, né? Então, assim, a gente volta mais ou menos, o pensamento volta a funcionar. Ai, vou interromper a gravação aqui. Isso. Ô, Má, foi ótimo, né? Nossa, muito boa a fala dela, gente.